Bom, pessoal, dando continuidade aqui à nossa aula, vamos conhecer agora o nosso sistema operacional do Windows 10, certo? Que é o que nós vamos começar a trabalhar. O Windows 10, pessoal, não é tão diferente do Windows 8, tá certo? Ele é apenas uma evolução do Windows 8, então algumas coisas que eu mostrar aqui provavelmente você encontre no mesmo local, né, no Windows 8. Então, quem tem computador em casa ou notebook pode fazer, né, a pesquisa que eu estiver fazendo aqui, trabalhando, que vocês vão encontrar também basicamente as mesmas ferramentas nos mesmos locais, tá? É alguma coisinha ou outra que mudou. Então aqui, ó, eu tenho a minha área de trabalho do Windows. O que é a área de trabalho? Nada mais é do que a primeira tela que nós encontramos quando nós ligamos o computador, tá? Então aqui nós encontramos o que? O papel de parede, a barra de tarefas e os ícones que nós temos aí na nossa área de trabalho. Os ícones de um computador sempre vão variar, tá? Dependendo do usuário, né, que monta a sua área de trabalho como ele bem entende e coloca os ícones que ele deseja, tá? O computador ele tem o nome de PC, né, que é Personal Computer. Então significa o quê? Computador pessoal. Então cada um pode manipular e fazer o que desejar com as configurações do seu computador, tá certo? Então aqui, ó, como eu falei para vocês, né, temos o papel de parede, que é o logo da Guarda Mirim, a barra de tarefas e os ícones, tá? Aqui tem os ícones que eu estou usando mais no momento, tá certo? Então, um exemplo aqui onde eu estou editando os vídeos, aonde eu estou gravando os vídeos, que é o OBS Studio, tá? E outros ícones aqui, como o ícone aqui do nosso curso, aonde eu guardo os meus arquivos, tá? A barra de tarefas aqui, ó, eu também tenho uns ícones de inicialização rápida, né? Então aqui eu tenho a loja do Windows, o meu e-mail, o navegador do Windows, que é o Microsoft Edge, tá? E o Google Chrome. Aqui tem o WhatsApp também, que fica mais fácil para eu estar respondendo vocês no nosso grupo do WhatsApp, tá? Reparem que o OBS está aberto aqui porque eu estou gravando, né, o vídeo aí para poder passar a aula para vocês. Aqui no canto direito eu tenho a data e hora, tá? O tipo de idioma do meu teclado no computador, e tenho aqui o antivírus, o controle de som, a minha placa de rede, que está colocando ali acesso à internet, e tenho aqui alguns íconezinhos escondidos. Aqui reparem que está gravando, tem um íconezinho vermelho ali, né? O microfone que está habilitado e a placa, o aplicativo da placa de vídeo aqui do computador, tá certo? Então, um exemplo, tenho aqui os navegadores, eu tenho aqui também o Windows Explorer. O que significa isso? Quando eu clico, ele vai abrir, né, o Explorer do meu computador. O que é Explorer? É você explorar os arquivos que você tem no seu computador, tá? Fotos, vídeos, documentos, músicas, enfim, tudo que você tem no computador a gente consegue encontrar aqui, tá? Então vamos fechar, vamos voltar para a área de trabalho. E aqui eu tenho uma das principais ferramentas que existe desde o primeiro Windows, tá? Que é o que? O menuzinho do iniciar. Então todos os Windows têm o menuzinho do iniciar. O que eu tenho aqui? Nada mais do que todos os programas e aplicativos, né, e dispositivos que nós temos no computador, tá certo?
Então reparem aqui, ó, ele começa em ordem alfabética, ok? Então tá lá, ó, começou do A, né? Então eu aqui, por exemplo, eu tenho o Axis, eu tenho o Avast, né? Eu tenho aqui o Photoshop, o Alarme e relógio e assim por diante. Então, por exemplo, eu tenho aqui a calculadora, né? Se eu clicar aqui, eu posso abrir a calculadora. Como a gente viu a evolução da calculadora lá na história do Windows que eu mostrei para vocês aí anteriormente, tá? Então aqui, ó, se vocês procurarem aí no computador de vocês, vocês vão encontrar, né, todos os aplicativos. Um exemplo, eu quero achar o Word aqui. O Word começa com a letra W. Então eu vou ir aqui no Word, ó. Eu vou clicar, ele vai abrir o Word 2006, que é a nossa matéria também de estudo da etapa 1 de vocês, tá? Que vocês vão chegar lá também, ó, tá certo? Então aqui eu tenho o Windows, o Word, tá? Depois a gente vai falar sobre ele. Aqui, além dos programas, tá? Eu tenho aqui o nome do usuário, tá? No caso, o meu nome, que está no computador, né? Na hora que eu instalo o Windows, eu preciso dar um nome para ele, no caso eu coloquei Leandro. Os documentos, as imagens, e aqui eu tenho as configurações, né? Que eu posso configurar o meu Windows, tá? Então tem o sistema, os dispositivos como impressoras, tá? Vincular um Android ou serviço de rede, que é o de internet. Posso personalizar o plano de fundo, desinstalar aplicativos, adicionar contas, modificar data e hora, procurar jogos, facilidades de acesso, né? Alto contraste, procurar uma lupa, um narrador, pesquisar arquivos, privacidade de localização, câmera, microfone e atualização do Windows, certo? Então, para vocês entenderem ali um pouquinho. Além disso, nós temos aqui, ó, essas janelas aqui de produtividade, tá? Que são arquivos que nós podemos estar manuseando aqui, trocando eles de local, tá? Que eu posso usar mais rápido. O explorar, então tem a loja aqui, ó, da Microsoft, igual nós temos lá da Google, né, para baixar os aplicativos. Aqui eu tenho a previsão do tempo e algumas notícias, Netflix, jogo, né, e alguns programas também que eu posso estar adicionando aqui para eles ficarem fixos, tá, nessa parte aqui, ó, ok? Então tá aqui, né, o menuzinho iniciar, tá? Além disso, o que eu posso fazer aqui, ó, na área de trabalho, com o botão direito, eu posso pôr aqui, ó, em exibir, tá? E alterar aqui, ó, vamos colocar o ícones grandes, médios, tá certo? Vamos colocar aqui os pequenos, que é o que eu mais gosto de usar. Eu posso classificar por nomes, tá? E posso configurar as exibições para colocar numa TV, por exemplo, e a ferramenta de personalização, onde eu posso mudar aqui, ó, o plano de fundo do meu computador. Então, um exemplo, estou com a tela de fundo aqui, o logo da guarda. Eu vou mudar aqui, ó, para o logo do Windows. Olha lá. Então ele já mudou aqui, ó, tá? Um exemplo, vamos lá, vamos voltar de novo. Olha lá, ele já volta novamente, tá? Então tem o plano de fundo, tenho aqui as cores que eu posso alterar, tela de bloqueio, temas, tipos de fontes. Olha lá, aqui eu tenho fontes disponíveis, posso pesquisar também, o menuzinho do iniciar e a barra de tarefas também, que nós já comentamos sobre ela, tá? Outra coisa, outra novidade que eu tenho aqui no Windows, ó,
é aqui a minha ferramenta aqui, ó, de pesquisa, que eu posso pesquisar por tudo, ou por aplicativos, ou por documentos, ou posso pesquisar na web, certo? Então, se eu quiser procurar um documento aqui, eu posso procurar ele. Um exemplo, vou procurar tudo, tá? Então, vamos digitar aqui, ó, um exemplo, o Word. Então, tá aqui, ó, o Word, tá? Eu tenho o aplicativo e alguns documentos recentes aqui, ó, que foram utilizados no computador, tá? Então, vamos supor que eu tenho o Word e tenho o WordPad, tá? O que eu posso fazer? Dar um clique, ele vai abrir o WordPad, olha só. Tá? Então fica bem mais fácil você também usar um programa. Vamos procurar um outro aqui. Vamos procurar o Excel. Ó. Uma ferramenta bem útil também de criação de planilha. Mais para frente a gente vai falar mais sobre eles, tá? Então achei ele. Aqui alguns arquivos recentes também. Aqui eu posso abrir um documento em branco, tá? Que eu tenho minha planilha do Excel. Tá? Então uma ferramenta bem útil aqui, ó, ele já está também mostrando os recentes, tá certo? Algumas coisas que eu já procurei, então é um históricozinho, tá? Então um exemplo, vamos abrir aqui o Excel de novo, vamos abrir o WordPad e vamos abrir o Word, por exemplo, tá? Então tá tudo aberto aqui, ó, ao mesmo tempo. O que eu tenho agora aqui também no Windows 10 é essa ferramentinha aqui, ó, que é a visão de tarefas. Quando eu clico, olha só, ele vai mostrar tudo que está aberto de janela no meu computador nesse momento, tá? Aberto, tá? Na hora exata aqui, ó, on time. Então, por exemplo, tá o Word. Eu posso ir no Word. Se eu quisesse mudar e ver outra janela que está escondida, ou poderia vir aqui, né? Ou eu posso vir aqui também e ter uma visão geral das janelas abertas. Então, ó, tá aqui, ó. Vamos abrir o WordPad, tá? Se eu quisesse digitar, criar um desenho, inserir aqui um objeto, tá? Isso aqui a gente vai trabalhar aos poucos aí com vocês, para vocês ficarem por dentro aí dos programas e aplicativos que nós temos aí no nosso computador. Mais uma coisa, a área de trabalho aqui, ó, para aparecer essas opções aqui, a janelinha de opções, eu clico com o botão direito, tá? O botão direito e o esquerdo, pessoal, tem funções diferentes no mouse, tá? O esquerdo é para eu abrir um determinado programa, tá? Então vou abrir aqui, ó, nova coordenação, dou 2 cliques, ele vai abrir com o botão esquerdo. O botão direito é o que? O botão de opções, ó, tá ok? Então com o botão direito eu abro as opções. Então aqui eu posso abrir o local da pasta, posso recortar, posso criar um atalho, excluir, renomear, enfim, são as opções, tá? A mesma coisa eu tenho aqui no menu iniciar, ó. Quando eu clico com o esquerdo, ele abre essa janela onde eu localizo os arquivos, né? Os arquivos não, desculpa, os programas e aplicativos. Se eu clicar com o esquerdo, ele vai aparecer outra janela, olha só. Ele vai aparecer outras opções que eu também tenho aqui no menu iniciar. Então, um exemplo, se eu quisesse desligar o meu computador, eu posso vir aqui com o esquerdo, né? Ó, apareceu desligar, e ligar e desligar. Se eu quisesse com o botão direito, ó, ele também aparece o ligar, desligar ou reiniciar, né? No caso, tá certo? Então aqui eu tenho também a pesquisa e outras ferramentas e recursos que nós temos para controlar o nosso computador ou o nosso notebook. Beleza, pessoal? Então, para vocês conhecerem um pouquinho, né? Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês também no Windows.
aqui ó, o meu computador, eu vou clicar com o botão direito e vou vir em propriedades. Aqui ó, ele vai mostrar as propriedades do meu computador, tá? O nome do computador, tipo de processador, quanto tem de memória, isso nós vamos ver mais para frente. E aí tem aqui ó, a edição que é o Windows 10 Pro, tá? E a versão 20H2 foi instalado dia 25 de 2 de 2021. Então foi ontem, né? No caso que eu fiz ontem foi uma atualização do Windows, tá certo? Então para vocês conhecerem um pouquinho aí também, né? Algumas ferramentas que ficam escondidas dentro do Windows, tá certo? Então espero que tenham gostado dessa aula também, tirado algumas dúvidas, né? A gente está à disposição de vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, dentro da nossa sala de aula do Classroom também, tá? E por favor, as atividades, quando eu pedir para vocês, pessoal, procurem sempre colocar dentro da nossa sala de aula, para eu poder controlar, né? E o nosso coordenador também, o Danilo, poder ver as atividades, os exercícios que vocês estão fazendo, tá ok? Então, obrigado, até o nosso próximo encontro e até mais. Tchau!